Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo ao canal, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão 588 do livro Análise de Matemática de Demirovich, questão referente à derivada de funções paramétricas. Necessariamente para si que não está inscrito ao canal e para si que está inscrito ao canal, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito ao canal, convido com que subscreva-se ao canal. Ambos partilhem, deixa ficar likes necessariamente aos vídeos do canal. Porque estamos de período de pandemia, recomendo leve as mãos, use máscara e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto, necessariamente. Bom, por contacto, necessariamente em objetos e ou materiais, entre outros. Necessariamente, as duas quais da constante lavagem das mãos. Bom, a mão esquerda segura de novo a mão direita a caneta e contém papel correspondente à questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar PayPal no final da descrição do vídeo. Bom, vamos essencial à questão 588 do livro Análise Matemática de Demirovich. Tentando aqui ilustrar o problema, ajustando aqui a imagem, tem-se a função de x igual ao produto A cosseno de t mais t seno de t. A função y igual ao produto A seno de t menos t cosseno de t. Necessariamente pretende saber a derivada da função de y em relação ao x. E antes de prossigo, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo, importa-me convidar a si que está vendo o vídeo, quer seja onde esteja vendo, com que subscreva-se ao canal, antes que se esqueça, deixe ficar seu like e partilhe, necessariamente. Bom, retornando ao problema, eu recomendo que revisite a playlist dos vídeos do canal. Tendo a função de x igual ao produto A cosseno de t mais t seno de t, tendo que derivar a função de x, terei necessariamente derivada da função A cosseno de t mais t seno de t em função de t, necessariamente. Então terei que colocar a evidência o A, uma vez que é constante. Então terei derivada da função de de cosseno de t, derivada de cosseno de t em relação ao t, mais a derivada de t seno de t em relação ao t, necessariamente. Então teria derivada da função de x em relação ao t igual ao A. A derivada de cosseno é, nesse caso, necessariamente, a derivada de cosseno de t será a menos seno de t, então, e derivada de argumento do cosseno, que é o t nesse caso. Então, mais aplicando a derivação do produto, para este caso terei derivada, ou seja, t derivada de seno de t em relação ao t mais seno de t derivada de t na função de t, necessariamente. Então terei derivada da função de x em relação ao t igual a derivada de t é 1, então terei menos seno de t mais t. A derivada de seno de t é necessariamente igual ao cosseno do argumento do seno, talvez a derivada do argumento do seno, que é o t para esse caso. Então, mais seno de t, derivada de t é 1, então, necessariamente. Bom, ajustando aqui a imagem, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás, e porém recomendo que deixe ficar seu like, partilhe e revisite a playlist dos vídeos do canal. Então, avançando, terei derivada da função de x em relação ao t é igual ao A, então menos seno de t mais t
é cosseno de t. Derivada de t em relação a t é 1. Então, mais seno de t. Necessariamente. Tenho aqui simétricos. Menos seno de t e seno de t. Necessariamente será igual a t cosseno de t. O que significa que a derivada da função de x em relação ao t é igual a t cosseno de t. Agora, achei a derivada da função de x em relação ao t. Resta-me a derivar inclusive a função de y em relação ao t. Então, tem a função de y é y igual a seno de t menos t cosseno de t, necessariamente. Então, terei derivada da função necessariamente em relação ao t. Então será igual a... Bom, colocando aqui a evidência, inclusive terei derivada de seno de t em relação ao t menos a derivada de t cosseno de t em relação ao t. Então, terei derivada da função de y em relação ao t. Então, igual ao a derivada de seno é cosseno do argumento do seno, então vezes a derivada do argumento do seno. Então, menos aqui, porque não traga a derivação de produto, terei derivada de t em relação ao t, então vezes o cosseno de t, ter a derivação de produto, então mais t derivada de cosseno de t em relação ao t. Então terei derivada da função de y em relação ao t igual a cosseno de t, derivada de t em função de t é 1. Então, menos necessariamente derivada de t é 1. Então, terei cosseno de t. Então, mais t, derivada de cosseno de t é menos derivada do argumento do cosseno, que neste caso é t. Então, vezes o seno do argumento do cosseno, necessariamente. Então, terei a derivada da função de y em relação ao t igual a cosseno de t menos mais dá menos. Então, menos cosseno de t. Aqui terei menos. Então, e menos mais. Então, mais t seno de t. Necessariamente. Então, será igual a... tenho aqui simétricos. Cosseno de t e menos cosseno de t. Então, isso será igual a t seno de t. Necessariamente. O que significa que a derivada da função de y em relação a t é igual a t seno de t. Necessariamente. Então, achei a derivada da função de x em relação ao t e achei a derivada da função de y em relação ao t. Necessariamente. Então, resta-me é derivar
a função de y em relação ao x que é respondendo o problema. Necessariamente. Então terei derivada da função de y em relação ao x igual a derivada da função de y em relação ao t. Sobre isso por quê? Porque eu tenho aqui derivada da função de y ao numerador e em função de x no denominador. Portanto, terei a relação entre a derivada da função de y em função de t relacionando em função da derivada da função de x em relação a t. Então isso será igual a vezes t vezes seno de t sobre a t cosseno de t, necessariamente. Então tenho aqui algo em comum. A t simplifico. Então isso será igual a seno de t sobre cosseno de t. Porém, seno de t sobre cosseno de t é igual a tangente de t, necessariamente. Então, tendo que substituir, isso será tangente de t. Então, terei derivada da função de y em relação ao x igual a tangente de t. E termino por aqui. Necessariamente. Bom, é tudo. Porém, importa-me salientar dúvida, será prazer em respondê-los. Eu recomendo com que revisite os playlists dos vídeos do canal, necessariamente. Faça uma doação ao canal mediante o PayPal, que deixarei ficar ao final da descrição do vídeo. Apoie o canal, inclusive partilhando links dos vídeos e do canal, para que chegue aos demais aos quais possam assistir os vídeos. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Eu falo diretamente de Moçambique para o mundo. Mais do que simples homem. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.